Já começou a corrida para a entrega da declaração do imposto de renda e as dúvidas não param de surgir, ainda mais esse ano que tem novidades, né? Por isso, a repórter Ju de Paula conversa agora com uma especialista ao vivo no nosso estúdio em Campinas. Oi, Ju, bom dia para vocês. Bom dia, Van, bom dia a todos. Estamos aqui novamente com a doutora Gisele Berto Vilas Boas, especialista em direito tributário, porque sim, ainda tem muita dúvida em relação a declaração do imposto de renda e hoje eu brinquei com ela que a gente vai entrar numa parte mais avançada desse assunto. Bem-vinda novamente, doutora. Bom dia, obrigada. E a gente tem uns dados aqui, inclusive, que, olha, no estado de São Paulo, na verdade, o último levantamento que a gente teve de ontem, às 5 horas da tarde, é que já foram entregues 513.556 declarações. A meta... O esperado é mais de 9 milhões, são mais de 9 milhões de declarações, falta bastante ainda, hein, doutora? Falta bastante. As pessoas costumam deixar para a última hora, né? Sempre, né? Como quase tudo a gente faz, mas o importante é sempre ter os documentos e tentar se preparar o quanto antes para na hora de fazer já ter tudo em mãos, né? Agora, como que a gente pode pontuar aqui os principais erros, aquilo que a gente não pode esquecer de forma alguma para não ter problemas mesmo aí com o leão? A Receita Federal, ela aponta alguns dos principais erros cometidos na declaração do imposto de renda que ocasiona aí a chamada malha fiscal, a malha fina, onde a Receita chama a pessoa para tentar entender qual foi um determinado lançamento, né? Então, acho que o principal erro é a omissão de rendimento. Então, às vezes a pessoa recebe um salário e declara o salário, só que ela esquece de declarar, de repente, uma palestra que ela deu, ou algum outro tipo, honorários, ou aluguel, algum outro tipo de rendimento que ela teve, também tributável ou não, independente, mas ela acaba esquecendo de declarar. Ou esquece de declarar um dependente, o rendimento de um dependente. Então, muitas situações, o casal tem um filho que é estagiário e recebe um valor anual, que obviamente no geral, né, não atinge aí o limite, mas como é dependente, ele deve fazer essa declaração. E aí há o cruzamento. Então, a Receita Federal pega a declaração da empresa em que o filho faz o estágio com a declaração dos pais no qual ele foi declarado como um dependente e cruza a informação, não bate. Então, isso aí tem que ter uma atençãozinha maior Tem que ter essa mesmo. atenção, esse cuidado. E lembrando que você de casa pode também participar dessa entrevista com a gente. Manda sua mensagem para o WhatsApp para tirar sua dúvida aqui com a doutora Gisele. Manda para o 988-19-8000, que aí, ó, tá na sua tela, a gente consegue esclarecer aqui sua dúvida. Inclusive, já tem até algumas dúvidas chegando, doutor, e uma delas... Eu até anotei aqui, é da Larissa, de Piracicaba. Ela fala assim: eu faço faculdade de arquitetura e tenho gastos com material escolar para aulas práticas. Eu posso deduzir, somar esse custo com o valor da mensalidade em relação ao imposto de renda? Ou, nesse caso, a Receita, ela prevê algumas hipóteses em que a gente pode fazer a dedução do imposto de renda. A instrução, ou seja, o gasto com estudo, ele é uma previsão, só que tem alguns limites. Primeiro, o limite de valor, que é um valor de 3.500 alguma coisa, e também o limite de alguns itens. O material escolar é um dos itens que não entraria na dedução. No caso dela, entraria a mensalidade, o valor da mensalidade que ela paga lá anualmente. Já que a gente está falando dessa questão da dedução na educação, o que também não entra além dessa questão do material escolar? Além de ser um teto relativamente baixo, né? 3 mil e pouquinho. É baixo, né? Relacionado quando a gente compara com o valor da mensalidade que paga. Um exemplo que entra, por exemplo, é uma escola o estudo que você gasta com escola de inglês, por exemplo. Ou se você tem uma profissão, eu sou advogada, se eu vou fazer uma especialização em outra área, claro que eu posso fazer, mas não entraria na dedução porque não é a minha profissão. Em relação à então saúde, tem algumas doutora? regras. Saúde também. Saúde não tem limite de valor. A gente pode fazer a dedução de plano de saúde, de exames, internação, mas também tem algumas restrições, como, por exemplo, medicamento, tirando o medicamento da internação, mas medicamento que a gente compra na farmácia para tomar em casa, esse a gente não pode deduzir, óculos, prótese de silicone, alguns itens que não é permitida a dedução. Outra dúvida, dedução de pensão judicial, como que funciona nesse caso? A pensão judicial, quando ela é, enfim, judicialmente acordada ou sentenciada, aquela pessoa que faz o pagamento da pensão,
ele pode deduzir o valor integral no imposto de renda dele. E a pessoa, o alimentante, né, a pessoa que recebe o valor da pensão, ela deve declarar na declaração dela ou do responsável. Tá certo, doutora Gisele Berto Vilas Boas, especialista em direito tributário. Até o finzinho ali de abril a gente deve conversar um pouquinho mais sobre esse assunto para tirar ali as últimas dúvidas. Mas, doutora, por enquanto, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Van, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigada, Ju. Obrigada também à doutora Gisela aí pela entrevista. Uma boa tarde para vocês.